Dourados em Revista. Nosso programa está num lugar muito especial hoje, aqui na sala paroquial da igreja mais linda que tem em Dourados. O pessoal vai ficar bravo comigo aí, mas é verdade. E linda por muitas razões, não só pela arquitetura ou pela engenharia dela, mas pelo povo que congrega. Eu até já comentei uma vez que eu não conheço outra igreja onde o número de comunhões será tão alto quanto aqui. Nunca. E eu acho isso muito bom. Alguma coisa especial tem. Na hora da oferta, tá, o pessoal é meio devagar. Mas na comunhão, que coisa linda, muito bom demais. E aqui, quem comanda hoje é o padre Fernando Lorenz. Dá para perceber que ele é alemão, né? Eu estava comentando com ele esses dias e comentando agora com o casal que está aqui conosco, que eu não conheço na história da igreja um período onde tantos padres bonitos, lindos, apareceram de uma vez só. Se começar por ele aqui, ó, agora está querendo estragar tudo com essa barba dele aí. Mas, a começar por ele, o padre Alessandro, que é o cantor sertanejo, o padre Fábio de Mello, de Curitiba, Reginaldo Manzotti, mas tem um monte aí, incrível. Além de bonitos ainda, tem suas particularidades como artistas. Mas aqui em Dourado nós temos um artista especial, que é o padre Fernando, no atendimento aos seus paroquianos. E esse é o artista. Mas eu não sei quando, ele pode até cantar, fazer o quê, mas por enquanto está aí. E hoje, meu diretor, eu não sabia não, um dia tão especial, né? Porque hoje está fazendo 4 anos da sua ordenação sacerdotal. 4 aninhos, quer dizer, está gatinhando ainda, né? Pois é, está aprendendo a andar, né? Quem viveu lá dentro 10 anos como eu vivi, eu sei o que é essa vida. E nós teremos aqui também hoje o seu Antônio e a dona Judite, que foram na viagem que nós vamos estar comentando bastante aqui, uma viagem para Israel, onde eles acabaram conhecendo os lugares onde Jesus esteve pregando, bebendo água, fazendo sermões e etc e tal, inclusive até o túmulo, né? Onde ele ficou por algumas horas, graças a Deus, porque se ele tivesse ficado lá até hoje, aí não tinha graça não. Então nós queremos fazer um programa muito especial. Só vou cumprimentar o padre Fernando e vamos sair para dar início ao segundo bloco. Boa tarde, padre Fernando, e feliz por nos receber aqui mais uma vez. Boa tarde, Benê, agradeço o convite que me foi feito para estar aqui nesse programa com vocês, e claro que a paróquia São João Batista está sempre de portas abertas para acolher a todos. O pessoal por aí na cidade está ficando com inveja, fica bravo. Daqui a pouquinho, então, estaremos entrando na viagem, primeiro na viagem da vida dele, né? A pessoa fala, como é que é, e daí... Os pais gostaram, não gostaram? Como foi o início dessa vocação? E depois disso, sim, aí nós partiremos para a viagem que foi realizada de 17 a 27 de outubro.
fresquinho, tudo ainda bem fresquinho para nós sabermos aqui. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, como nós antecipamos, nós vamos falar um pouco da vida, sem sermos fofoqueiros, né? Nós vamos falar da vida do Padre Fernando. E olha, com certeza, eu já ouvi algumas moças, algumas mulheres dizendo, mas um padre tão lindo como esse, mas que deu na cabeça dele ser padre? Olha só, dá a impressão que tinha que ser meio para lá, para cá, para poder ser. Padre Fernando, 28 anos ou 27? 29. 29 anos. Está alcançando minha filha, Carol. 29 anos. De formação, quantos anos foram? Desde lá do comecinho. Eu entrei no seminário no ano de 2003, fiz o ensino médio no seminário, aqui em Dourados, depois fiz 3 anos de filosofia, 4 de teologia, em seguida, quando terminei os estudos teológicos, fiz uma experiência missionária na Diocese de Óbidos, no Pará, e fui ordenado diácono transitório nessa diocese, né, lá na garganta do Rio Amazonas. Foi uma experiência muito bela, assim, que para minha vida pessoal, e claro que eu tenho os frutos dessa experiência até hoje na minha vida ministerial também. E são, assim, no total dos estudos, mais ou menos uns 10 anos, 10, 11 anos. Mais os anos de escola normal, né? Justo. E aí, quantos foram? Mais 4 do antigo ginásio, mais 4 do aquele fundamental primeiro, né? Porque o ensino médio total, né? É mais ou menos isso. Entrei no ensino médio com uns 18 anos. 18 anos. Não é pouco tempo, não. E falando em Óbidos, os que sabem, beleza, né? Os que foram meus alunos sabem. O Rio Amazonas, ele tem esse nome quando ele encontra. Ele vinha com o nome de Solimões. Aí quando ele encontra com o Rio Negro, é que ele recebe o nome de Amazonas. E aí, na cidade de Manaus, ele tem nesse encontro 99 quilômetros de largura. Largura, não é comprimento não. E quando ele vai indo para o estado do Pará, chega em Óbidos, ele afunila em 1,5 km. Imagina a profundidade que tem. Camarada que pula ali dentro não volta mais não. No começo, a tua infância foi aqui em Dourados mesmo? Não, a minha infância, eu sou natural da cidade de Viema, aqui do estado do Mato Grosso do Sul. E desde criança eu falava que queria ser padre, né? Mas nunca sabia o que era necessário fazer para ser padre. Então, assim, desde criança eu sempre fui à catequese, depois de uma certa idade fui catequista, fui enganjado também na paróquia São Paulo Apóstolo de Viema, dava catequese na comunidade ali do sítio, né? E era coordenador de catequese também. Olha, você vê, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, era coordenador de catequese, né? E foi uma experiência muito rica que me ajudou muito. Então, acho que Deus ele foi trabalhando na minha vida para que eu pudesse responder, né, de maneira mais efetiva a esse chamado que Ele havia me feito, né? Mas desde criança eu sempre falava. Na tua família não tem nenhum sacerdote? Na minha família, né, que nem os sobrinhos da minha avó, nós temos, né? Temos o padre Antônio, temos uma religiosa, a irmã Bernadette também, né? Tem um padre também que é da nossa família, que ele trabalha na Catedral de Naviraí. Então, assim, na história da minha família, né, dos meus avós, tudo, nós sempre temos alguém que segue por essa vocação, né? Mas eles exerceram alguma influência na tua formação? Não, porque eu não tive muito contato com eles, né? Então, foi sempre assim, sempre ouvia falar que na família tinha religiosos, mas nunca teve um contato direto com eles. Até porque eu entrei muito novo no seminário, com 14 anos, né? E claro que nesse processo todo, quem teve uma grande... me apoiou bastante foi a minha avó paterna, né? Minha dona Elza Chiroff, e que sempre me incentivou, meus avós também maternos, né? Então eles sempre
me ajudaram, né? Rezaram por mim, meus pais também. No começo eles não acreditavam muito, né? Não, eu sei, meu pai falou assim: olha, pode ir para o seminário, porque eu sei que daqui um mês você está de volta. Um mês só? Deu só um mês só. Falei, tá bom, mas eu vou, né? Então, e eu lembro que quando eles foram me levar aqui no seminário aqui em Dourados, foi no dia 9 de fevereiro de 2003. Lembro que eu toquei a campainha, olhei para trás e disse: eu só saio daqui padre. Dito e feito, né? Olha, que legal. A graça de Deus. E assim, nesse período de seminário, nunca teve assim aquela dúvida: puxa, né? Será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Então, essa dúvida, aquelas crises que geralmente as pessoas... que é comum, né? É comum passar muito comum. no seminário, né? Eu não tive, né? Eu falei assim: eu só saio daqui se caso a igreja me falar assim: olha, você não tem condições para ser padre, né? E vou acolher, porque eu senti o desejo, mas eu precisava que a igreja confirmasse isso também, né? Porque as duas coisas, elas são importantes, né? Então foi uma... É igual um namoro, né? O rapaz quer, se a moça não quer, não vai dar nada. Pois é, não dá certo, né? É verdade. Então foi um processo assim muito bacana, né? Onde a gente, na convivência também, a gente aprendeu muito a lidar com a situação de conflito. Então tudo isso foi ajudando, né, na formação humana, sobretudo, né? Porque o padre ele tem que ter um equilíbrio, né, humano, psicológico, porque a gente que às vezes é um pouco mais equilibrado, penso eu, né? A gente às vezes, né, fica cansado, exausto, né, de tantas coisas que a gente tem que dar conta. Mas com tudo isso também vem a alegria do servir, né? A alegria do servir, de poder ser sinal na vida das pessoas também, sempre tendo na minha consciência de que eu sou um barro, né? Um vaso de barro que carrega um tesouro, que é um dom de Deus, que não é mérito meu, né? Então o sacerdócio eu sempre vejo assim: é graça de Deus, não é mérito meu, né? Então não é porque a gente fez teologia, que a gente fez filosofia, que isso já me habilita a ser padre, né? Então é tudo graça de Deus, que olhou, né, para a nossa pequenez também, né? A gente tem que ser consciente da nossa limitação também, da nossa humanidade, para que Deus ele possa conduzir a nossa história. Falando em ser brabo ou não ser brabo, um dia, logo após o sermão, ele falou: e essa molecada aí, ó, que vem para a igreja e sai correndo e fica lá fora, nós vamos acabar com essa folia aí, viu? Esse que vem aqui depois para pegar a comunhão, parece que a molecada atendeu, né? Não, graças a Deus, né? Mas às vezes eu tomei essa atitude radical de ir lá fora buscá-los, né? Porque eu já tinha feito algumas advertências, né? Primeiro eu tinha pedido... parou tudo ali no altar e partiu lá para fora. Fui do outro lado da rua lá buscar, né? Mas é sempre esse desejo, né? De levar as pessoas a esse encontro pessoal com Jesus, né? Então eu fui lá, chamei os jovens e me parece que eles entenderam o recado, né? Para ajudá-los, é para o bem deles, né? A gente ouvindo a palavra, às vezes é difícil de vivê-la. Imagina se a gente não escuta a palavra, né? Fica distraído com outras coisas durante a celebração, né? Quem era o bispo diocesano aqui no ano que você entrou no seminário? Era Dom Redovino. Já era Dom Redovino? Dom Redovino, 2003, acho que fazia 2 anos, porque ele assumiu em 2001, se não me falha a memória, 2001. Você teve um privilégio danado, hein? Pois é. Ter um diretor espiritual como ele, não é brincadeira. Foi uma graça de Deus, muito grande. E lá de cima, com certeza, ele está cuidando de você. Teve nos anos de seminário, assim, algum momento que você falou: puxa vida, acertei na mosca, que o negócio é esse mesmo que eu quero, e acabou e pronto. Teve isso? Assim, teve alguns momentos, né? Porque eu, como seminarista, nós fazemos trabalhos pastorais nas paróquias, né? Então ali eu me realizava, né? Estando junto com as pessoas, trabalhando nas diversas pastorais que ali existiam. Então tudo isso foi um estágio para que eu pudesse, não é isso realmente que eu quero para a minha vida, é isso que me realiza como pessoa, né? Então, a partir dessa experiência do estágio pastoral também, isso foi confirmando, né, ao longo. Não, é esse o chamado que Deus me fez, e é nisso que eu vou me realizar como pessoa, né? E é claro que a vocação, o que é a vocação acertada? Eu sempre digo, é quando aquilo que você está fazendo, isso te traz liberdade interior, né? Te traz alegria para o coração, né? Porque ser padre infeliz, amargo, né? Não saber acolher as pessoas, então não tem sentido, né? Então acho que tudo isso parte de uma experiência pessoal de encontro com Jesus Cristo. Quem que estava de diretor do seminário na época?
Na época, quando eu entrei aqui em Dourados, estava o Padre Adriano. Depois, quando eu fui... Que fantástico aquele menino, né? É. Ele foi para a Itália, né? Para fazer uns Sim, cursos. ele fez doutorado, né? Em, acho que antropologia. E, inclusive, foi ele quem me levou para o seminário. Porque na época... Que legal. Na época, ele foi ordenado e foi passar um tempo em Viema. Como vigário, depois ele acabou assumindo como pároco. E nesse período, então, eu fiz 2 anos de acompanhamento vocacional. Então, antes de entrar no seminário, eu fiz 2 anos de acompanhamento. E, inclusive, na época que ele ia vir ser reitor do seminário, eu vim também para o seminário. Mas só que, naquele período, o bispo já não queria mais acolher, não queria mais fazer seminário menor, né? Queria que fosse seminário propedêutico, ou seja, o candidato vem, fica 1 ano e, em seguida, vai para a filosofia. Certo. Porque, então... Como o Padre Adriano, ele já me conhecia minha história, minha vida de comunidade, então ele conversou com o Dom Redovino e Dom Redovino abriu uma exceção para que eu pudesse entrar. Então, tá tudo escrito lá em cima, tudo né? Escrito, né? Tudo escrito. Eu tenho uma recordação maravilhosa do Padre Adriano, porque eu tinha um programa na televisão, na época, TV Caiuás, e a gente fazia escola contra escola, né? Era um programa assim de conhecimento. E ele foi representando o colégio estadual, ele mais 2. Nossa, fiz uma amizade enorme, coisa de maluco mesmo, muito boa, gostei demais dele. Interessante porque vai crescendo, crescendo. E a pergunta que todo mundo faz, mas o padre não sente vontade de ter uma mulher? Eu falei, olha, se sente eu não sei, eu vivi essa realidade e eu percebi que não ia dar certo para mim. Então, antes que eu erre, eu caio fora. Mas mesmo assim, estava continuando. Na tua vida, você não teve nem namorada nunca? Eu entrei no seminário com 14 anos, né? Pouco tempo. Então, eu tive, assim, não sei, nem vou dizer que é namorado, né? Se eu namorei. Eu tive, assim, as meninas que eu gostei na escola, né? Então, eu tive essa experiência naquela idade, né? E é claro que quando a gente decide por essa vocação, a gente tem que fazer renúncias, né? E como um casal também precisa fazer renúncia. Tudo na vida tem que fazer renúncia, né? Então, eu sempre pensava assim, olha, eu vou trocar um bem menor por um bem maior, né? Então, a gente tem que ter isso claro na nossa vocação também, naquilo que a gente... Se não tiver esse pensamento, não aguenta não. Não aguenta, né? E outra, eu também tenho que entender que eu sou ser humano, né? Então, o padre ele tem também ter uma disciplina na sua vontade, né? Saber fugir também das ocasiões do pecado, né? E das diversas situações. Então, tudo isso requer o quê? Disciplina, requer também atenção e vigilância sobre si, né? Eu sempre pensei, até porque quando eu estudava em colégios que são religiosos, né? Quando se trata de seculares, eu acho que o ambiente é mais propício ao tombo, né? Porque praticamente vivem só. Naquela época lá não, se vivia sempre juntos, desgarrou um pouquinho o padre lá e buscava. E você nunca sentiu esse drama de saber-se solto e ao mesmo tempo estar freado? Sobre a relação da solidão, né? O padre é uma pessoa sozinha, né? Veja, às vezes a gente se doa tanto no trabalho pastoral que às vezes chega no final da noite, assim, eu estou cansado, né? Só pensa em descansar, né? Verdade. Então a gente dizer que às vezes esses momentos de estar só é saudável, né? Porque é o momento onde eu me refaço também, porque o dia inteiro você lidar com pessoas, você lidar com situações, com problemas, né? Então isso, querendo ou não, exige da gente, né? Então aqueles momentos de deserto é momento de graça também na vida de um padre, né? Eu acho, não sei se vai dar certa comparação, porque toda comparação é odiosa, né? Mas eu acho que Jesus fazia isso, quando ele se distanciava do povo e ia para o monte. Ele estava buscando esse período de solidão que para ele também era importante, não é? É isso mesmo, esse retirar-se também é saudável, né? Eu sempre falo que as férias do padre é um direito do povo, né? Direito do povo, porque se o padre está aqui estressado, né? E não atende bem as pessoas, o povo sente isso, né? Então o padre precisa também entender que ele é ser humano, né? Tem os seus limites, né? E o povo também tem que entender. Eu sempre falo aqui na paróquia, olha gente, eu sou só um.
vocês são mais de 1000, né? Então tem que ter essa compreensão, né, da nossa humanidade também. Vamos e voltamos já. Dourados em Revista, como eu prometi, agora nós vamos começar a falar de uma viagem que começou no dia 17 de outubro até o dia 27. Pelo jeito foi organizado pelo senhor mesmo, né, padre? Desde quando eu era seminarista, eu tinha um desejo muito grande de conhecer a Terra Santa, né? E recentemente, né, nesse ano eu fui convidado para ser um diretor espiritual de um grupo, né, de peregrinos. E foi uma experiência assim, muito enriquecedora, né, porque aquilo que eu havia estudado na teologia, aquilo que eu havia lido, aquilo que nós proclamamos em todas as missas, né, eu estava ali vendo, né, passando nos lugares onde Jesus passou, percorreu, pronunciou as suas parábolas, né. Então foi uma experiência assim, que renovou a minha espiritualidade, né. Eu lembro que nós, no primeiro dia, fomos conhecer o Mar da Galileia. E nós bem sabemos que o Mar da Galileia, Jesus ali, ele realizou, né, o convite, o chamado, né, para os seus apóstolos primeiros, ali onde também Pedro afundou, né, Jesus andou sobre as águas, e Jesus disse, né, homem de pouca fé, né, e então ali foi uma ocasião muito bonita, porque nós celebramos a missa no meio do Mar da Galileia, e dentro de um barco, né, rezamos a celebração da Eucaristia e fizemos memória daquele texto, né, de Jesus andando sobre as águas. Então, e foi uma experiência muito enriquecedora, porque eu renovei o meu chamado, né, o meu sim ao chamado que Deus havia me feito. Então, e tantos outros lugares também que nós pudemos conhecer e caminhar e rezar naquele lugar, né, tantos lugares que realmente edificaram a minha fé e a minha espiritualidade. É interessante porque na maioria dos milagres, o pessoal vê o milagre em si e esquece o que é o mais importante. Nesse caso, por exemplo, do desejo de Pedro, eu quero andar que nem o senhor andou, eu quero andar. Disse, vem Pedro, vem para cá. E ele desceu do barco todo animado. E por que afundou? Aí está o detalhe. Será que Jesus não deu para ele esse privilégio? Não. Ele começou a olhar aquelas ondas enormes do lado, começou a olhar o vento, pronto, tirou o foco. Então, essa história da gente perder o foco, ela é comum mesmo. Igual aquela história, não sei se nessa excursão vocês passaram lá, onde estava o cego de Jericó, né, que ele gritava, filho de Davi, olha para mim, cuida de mim, não sei o quê. E aí os próprios apóstolos falaram, fica quieto, rapaz, fica aí tormentando. E aí Jesus escuta aquilo e falou, não, vai lá e chama ele. E é interessante, um fato que ninguém lembra, ele jogou a capa dele fora. Ué, mas por que ele jogou a capa fora? Aí é só a gente recordar como é a capa nossa, quando você está andando em algum lugar aí, que fica empoeirada, suja e tal. Isso é para nós. Agora imagina um cego, que não está vendo nada, aquela capa ali, enquanto tiver, não quebrar, dobrar. Então estava muito suja. E aí é aquela história, ele joga fora porque ele sabia que a vida dele passaria a ser outra dali para frente. Mas o interessante nessa história, para mim, né, Fernando, é que isso aconteceu há 2000 anos atrás. É muito tempo, né? É muito tempo. E como é que esses detalhes, né, tão significativos não se perdeu na história, né? Ali, ó. E tem informações de pessoas de Israel que aos poucos vão se convertendo? A gente percebe ali, né, que o que predomina em Israel é o judaísmo, né? E fomos também no Muro das Lamentações,
onde tem ali o muro do templo, né? Onde os judeus lamentam pela destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e que por sua vez Jesus, 40 anos antes, havia previsto isso, né? Lá em Mateus 24 a gente percebe Jesus prevendo a destruição do templo de Jerusalém, enfim. E então a gente percebe que os cristãos ali em Israel são 8%. Né? 8%, né? E isso foi a informação que a guia nos passou, né? No dia da nossa viagem. Então a gente percebe aquilo mesmo, a gente sempre escuta nos evangelhos, né? Eu vim para os meus e os meus não me reconheceram, né? Então a gente percebe claramente Jesus em todos os evangelhos, ele sempre interpelando, né? Olha, eu vim para vocês e vocês não me reconheceram, porque nós bem sabemos que os judeus, para eles, o Messias ainda não veio. E nós tivemos a oportunidade de ver o muro que está na Jerusalém, né? A antiga, e ali tem a porta dourada. Então eles acreditam que Jesus ele vai vir, né? Passar pelo Monte das Oliveiras, e aí a gente percebe que tem um cemitério judeu também, né, onde estão enterrados os judeus. Interessante que eles não levam flores para os seus, né, os seus familiares defuntos, né? Eles levam uma pedra. Pedra. Então você vai lá no cemitério judeu, tem uma pedra, várias pedras, né, nos túmulos, né? Justamente porque aqui nos explicando que a pedra retrata muito mais o estado em que a pessoa se encontra ali, né, imóvel. Depois a pessoa volta depois de um ano e a pedra no mesmo lugar, né? Então você percebe claramente que o Messias para ele ainda virá, né? Nós cristãos acreditamos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que se encarnou no seio da Virgem Maria, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E a ressurreição é essa prova, né? São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Aí não serviria para nada. O interessante também, no meu ponto de vista, Padre, é que nessa região nós temos ali a origem das 3 maiores religiões do mundo, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora, se já era ruim os judeus não acreditarem em Jesus, porque achavam que ele não veio ainda e tal, ainda tem o Islã, que aí acabou de enterrar, porque deve ter muito judeu, né? Mas deve ter uma pancada também de muçulmano ali, não tem? Então a gente percebe claramente isso, né? Essa diversidade religiosa ali em Israel, ela é muito presente, né? E algo que me chamou muita atenção diante dessa diversidade religiosa foi o fato de perceber a universalidade, né? Jesus dizia o seguinte, né? Olha, todas as nações virão até mim. Então ali você percebe pessoas de todos os lugares do mundo, né, da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, da América Latina, da Europa, né, peregrinos que vêm da África, de vários lugares. Então você, puxa, olha a palavra de Cristo sendo realizada, né? As nações virão até mim. Então, para mim foi uma experiência muito enriquecedora, né? A gente fazer, né, pisar ali onde Jesus pisou e sentir como igreja, né? Porque ninguém é igreja sozinho. Então, eu sempre falo que o que me encanta no cristianismo é essa capacidade da fé nos levar ao diálogo, né? Acho que o Deus cristão é o Deus da vida, né? Matar em nome de Deus é uma coisa irracional, né? Para nós cristãos, né? Então, essas religiões que brigam em nome de Deus, pior ainda. Eu sempre falo assim também, nessa cultura que a gente vive, né, que agora é a filosofia da diferença, né? Eu sempre digo, todos nós temos o direito de ser diferentes, porém dentro dos padrões da ética e da moral, né? Então, que diferença é essa que a gente percebe os intelectuais levantando a bandeira, os filósofos, mas essa diferença ela tem que ser vivida dentro dos padrões da ética e da moral, porque senão como que nós vamos viver em sociedade? Né? Então são situações que a gente tem que amadurecer bem, refletir bem e perceber que esse diálogo ele é necessário nos tempos atuais. Eu vou comentar uma coisa aqui agora que sai pegando embalo no que você falou, mas que pode machucar muita gente. Estava me preparando para vir para cá e vi a notícia
que aquele William Bach, que é o âncora do Jornal da Globo, foi dispensado da Globo porque pegaram um áudio onde ele falou: mas isso aqui é coisa de preto mesmo. Algo que, por mais que o cara não seja racista, fala porque escuta toda hora. Mas eu tenho a impressão, e aqui é a opinião minha, que a Globo fez isso porque ela está sendo assodada de tudo quanto é lado. Cara, essas histórias aí de legalidade, de casamento gay, não sei mal o que, deixando a mulherada se beijando mutuamente, homens também, então... E aquela história da filosofia do gênero, né, que ela apoia tanto... Eu acho que ela está vendo tanta paulada, então ela pegou um cara para servir de bode expiatório para falar: não, nós estamos aqui certinho com a coisa, tá certinho, coisa nenhuma. E essa história aí de fazer a criança escolher se eu quero ser homem ou mulher, até a dó, isso já foi. Eu não sei onde é que eles querem chegar com isso, não. Um lugar que o senhor falou, gostei de ver, foi lá no Mar de Cesaré, né? Tem um outro lugar ali que você... Eu estou vendo Jesus andando aqui. Teve? Um lugar que me emocionou muito foi no lugar onde ele instituiu a Eucaristia, né? A sala que ele pediu para que os apóstolos organizassem. Até hoje, existe até hoje, né? A sala no andar de cima. Então nós fomos nessa sala, lemos a leitura da instituição da Eucaristia, do lava-pés, né? Então ali foi um momento muito especial, porque é o modo como Jesus está presente no nosso meio, que é o modo sacramental. Então ali ele instituiu o sacramento da Eucaristia e também o sacerdócio, né? E então foi um lugar muito especial. Outro lugar especial também foi na Igreja da Natividade em Nazaré, né? onde em Belém, né? Em Belém, onde Jesus nasceu, né? E ali interessante é que para entrar na Basílica nós temos que passar por uma portinha mais ou menos de 1 metro, né? Uma portinha que você passa assim. Por quê? Porque e aquilo indica que é um lugar sagrado e que você precisa se inclinar, né, para se aproximar, né? Não sabe fazer, se não sabe, vai ter que fazer na marra, né? Então foi muito interessante e emocionante também estar ali no lugar onde Jesus nasceu, tocar o lugar onde foi colocada a cruz. Então foi um momento muito forte também. E no lugar no Santo Sepulcro nós ficamos mais ou menos umas 2h30, né, na fila até conseguir entrar, ficar alguns minutos ali, segundos, né, nem minutos, segundos, né, tocar ali o Santo Sepulcro. Então foi uma experiência assim. Eu sempre digo que ir para a Terra Santa tem um preço, né, um preço de sacrifício, de renúncia. Eu lembro que 2 dias a minha mala foi extraviada. Então a gente tem que estar, quando a gente viaja, né, a gente tem que estar aberto para situações também difíceis, né? Então foi uma experiência muito bacana e enriquecedora também nesse aspecto. A pedra onde colocaram Jesus depois que ele foi descido da cruz, porque Jesus ele foi sepultado como judeu, ele era judeu, né? Então, e como na época de Jesus os defuntos os mortos eram sepultados, né? Eram ungidos com óleo, né? E enfaixados, né? com um lençol branco, enfim, e depois levado para o sepulcro, né? Então foi uma experiência muito enriquecedora, porque tudo perto, assim, né? O Monte do Gólgota, depois descer o Jesus, depois logo a mais próximo, assim, está o Santo Sepulcro, né? E lá tinha um pedaço da pedra, dizem que era um pedaço da pedra, né? Então a gente acredita. Era um pedaço da pedra que tampava a gruta, né? A caverna onde Jesus, né? O sepulcro onde colocaram Jesus. Então e a gente percebe assim que ali tem algo diferente, né? A mística, a espiritualidade, né? Tem que ter. É fora de sério, assim. Por mais que a gente fale, Beni, daquilo que a gente passou, né, viveu, enfim, ainda é pouco, porque é experiência. E tem coisa que a linguagem ela não é capaz de dizer, né? Então é só experiência mesmo. E eu sempre digo que todo cristão deveria fazer uma peregrinação dessa, né? Porque a gente renova, a gente amplia os nossos conhecimentos também, a gente reforça outros também que já tinha, né? Então vale a pena. Que coisa, hein? Interessante, porque naquela época não fazia buraco para enterrar o morto, né? Era na lápide, assim, no muro, como se fosse uma gaveta, né? Ficava ali, tem mais, põe em cima, vai fazendo e tal.
Mas não deve ser fácil, né? Imaginar que ali esteve ele. Barbaridade. Teve algum momento assim que você falou, meu Deus do céu, será que isso aconteceu? Algum fato ali? Nós perguntávamos sempre para o guia, né? Olha, de fato Jesus esteve aqui nesse lugar, ele pisou aqui, realmente aconteceu isso. E o guia ele foi muito sincero, né? Muito sincera. A Vívia, né, que foi a nossa guia. Ela falou assim, olha padre, provavelmente sim ele esteve aqui. Agora, certeza absoluta de que ele esteve naquele lugar, né, a gente pode afirmar que é ali no Mar da Galileia, né, e nas bodas de Caná, que ela falou, e também no Santo Sepulcro, né. Então, ela falou, ali é certeza que Jesus esteve, né. Agora, os outros, provavelmente sim. O Monte Tabor, pois não existe mais? O Monte Tabor nós não conseguimos visitar porque não deu tempo, né? Não deu. Aliás, não estava nem no programa, né? Foi o Monte Tabor que não. Fomos na igreja da Ascensão do Senhor também, onde ele subiu aos céus, né? E então foi uma experiência muito bacana. Fomos também no lugar lá no monte onde ele ensinou o Pai Nosso para os discípulos, né? Então ali a gente percebeu que tem as várias línguas, né, com a oração do Pai Nosso, uma oração universal, belíssima. E no Monte das Bem-aventuranças também, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. E ali é algo muito bacana, né, o cuidado, porque em todos os lugares santos sempre se construiu uma igreja, né? Fomos também na Carpintaria, na igreja da Anunciação, da igreja de São José. Lá tem os restos. Carpintaria onde ele fazia as coisas. Isso mesmo. Chegaram a ver? Chegamos, existe. E em cima tem a igreja São José. Então embaixo tem os restos, como é que fala? O quadro arqueológico, né? O sítio arqueológico. E ali então tem a escada que dá acesso à carpintaria. E provavelmente Jesus, com certeza, passou muitas vezes ali por aquela escada, né? Outro lugar que me chamou muita atenção foi na cisterna onde colocaram Jesus Cristo antes de levá-lo a Caifás, né? Então foi capturado e depois colocaram na cisterna que tinha água até a canela. Então Jesus ficou ali, né? E ali nós rezamos o Salmo 88 que fala desse abandono. Então foi um momento assim muito bonito também, que Jesus desceu ali, ficou preso ali, já lembrando já esse mistério da morte dele, né? E outro lugar que me chamou muita atenção foi a Igreja das Nações, do Getsemane, né? A Igreja da Agonia, onde tem as oliveiras milenares, né? Historicamente. Ali onde ele foi preso. Onde ele foi traído, foi preso pelos romanos. E então ali os estudos dizem que aquelas oliveiras elas são milenares e estavam presente no dia em que Jesus foi traído, né? Foi entregue nas mãos dos romanos. Então, portanto, as oliveiras que estavam ali foram testemunhas, né, desse mistério de fé que nós acreditamos. Que coisa, que barbaridade. Não é brincadeira, não. Mas, na exemplificação que o padre Fernando dele falou das bodas de Canaã. E falando em bodas de Canaã, vocês vão ver quem é que se recasou lá. Se é que se pode explicar assim. Quem renovou as promessas do casamento, tal, lá nessa igreja. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Vamos e voltamos já. Agora nós temos aqui um bate-papo gostoso com a dona Judite e o seu Antônio, que estiveram nessa viagem em que o padre Fernando veio relatando. A experiência de vocês também deve ter sido magnífica, né? Principalmente depois de haver entrado ali na igreja das bodas de Canaã e falou, já que foi um casamento abençoado por Jesus, vamos renovar os nossos votos aqui. Conta para mim, Judite, e para todos os nossos amigos, como é que foi a entrada ali naquela igreja das bodas de Canaã? Foi muito bom, foi uma coisa emocionante, uma renovação muito boa.
Gostamos muito. O senhor Antônio, o que pensou naquele momento lá? Opa, vou casar de novo aqui. Foi muito bom, a gente gostou, porque sempre com 49 anos de casado e conseguir renovar o casamento foi muito bom. É um privilégio de Deus, né? É um privilégio. Então, Judite, em nenhum momento, estando ali, não veio à mente da senhora que, olha, Jesus ele trocou aqui a água pelo vinho e tal. Não deu ideia de que ele podia estar ali? Sim, Deu, né? sim, lembrei muito, sim, nesse momento. Eu estava bem concentrada ali no que o padre estava dizendo e lembrando que Jesus esteve ali com Maria, né? Pedindo para que tinha acabado o vinho, né? E que enchesse os potes de água e se transformou em vinho. Então, essa passagem das bodas de Canaã, ela, para mim, é um grito de glória de Jesus por sua mãe. Para mim, é um grito de glória. É fantástico. E, realmente, você renovar as promessas e o compromisso do casamento ali, não é brincadeira, não. A hora que você chegar no céu, você fala, ô, Senhor, muito obrigado, hein, por aquela. Não é verdade, Judite? Foi muito bom. Muito bom. Da viagem toda, o que você guarda assim de especial também? Muita coisa. Muito, que foi uma renovação espiritual muito bom. Mas que dá até medo de pisar ali, né? Falou que ele pisou também. Olha, foi muito emocionante. Eu me emocionei demais. Eu fui a última a sair do lugar onde Jesus ficou preso. Ele ficou jogado ali de quinta para sexta-feira. Então eu fui a última pessoa a sair de lá e foi o lugar que eu mais emocionei, foi ali mesmo. Você sabe, Judite, opinião minha, né? Talvez até o padre Fernando possa não concordar. Mas o momento para mim horrível na vida de Jesus não foi nem esse não. Jogaram lá, mas quem jogou ele foram os inimigos. Para mim, o momento terrível foi estando com Pedro, Tiago e João. Vigia um pouquinho aí e ore por mim, porque eu estou numa situação braba. Estou em agonia mortal. Quando ele volta, os três estão dormindo. Olha que situação. Então eu me coloco na seguinte imaginação. Vou convidar o São Antônio, que a gente tem uma amizade muito grande. Vou lá contar que eu estou passando uns problemas danados para ver o que ele me orienta. Aí chego lá e falo, não posso atender não. Companheiro, que é isso? Então aquele momento deve ter sido crucial para Jesus. Os três melhores. Olha só, os outros devem ter ficado pensando, mas por que ele escolhe só aqueles três? Escolhe os três porque eram chegados dele. E de repente dormindo. O que acontece? Ele vai orar de novo e volta, os três estão dormindo de novo. Não, aí já é de lascar a abóbora. Então, nesse lugar aí vocês foram? Onde aconteceu isso? É o Horto das Oliveiras, como é que foi? Foi. Foi lá, né? Não foi lá Foi lá. que Pedro negou? E lá que... Que Pedro negou. Não, onde Pedro nega é lá no meio, já no palácio mesmo, né? Quando Jesus está preso e tal. Aí tem uma mulher que chega e fala, esse aí é da turma. Ele falou, eu não conheço ele, como é que eu sou da turma? E antes do galo cantar, que ele ia negar. Aí sabe o que eu vejo, Judite? A forma diferente de encarar a vida. Pedro e Judas. A diferença dos dois é porque um acreditou na misericórdia divina e no perdão e o outro não. Porque o erro era igual. Da mesma maneira como Pedro negou a Deus, o Judas também negou. E ainda, além de negar, vendeu. Agora não é fácil não. E lá no Gólgota, o que vocês sentiram? Ele não dá um troço assim? Saber que foi ali que ele morreu? E morreu daquele jeito, hein? Por asfixia, né? Porque não conseguia subir o corpo para poder respirar. Horrível, Deus me livre. Que morte, não é? Foi muito difícil ali. Deixa eu fazer uma pergunta bem seca, senhor. Teve algum lugar que o senhor chorou?
Eu não teve jeito de aguentar, não. Chorei. Teve? Teve. Onde foi? Foi lá no Santo Sepulcro. Lá no Santo Sepulcro. E você, Judy? Teve algum lugar? Você falou, aqui eu não aguento. Eu vou chorar aqui. Teve? Teve. Onde foi? Foi no poço. Onde? No poço. Naquele poço. Incrível. Depois eu vou até perguntar para o Padre Fernando. Eu não me recordo desse poço na Bíblia. Tem. Hã? A cisterna. A cisterna. Então, não me recordo. Onde jogaram ele e tinha só um pouquinho d'água lá e ele passou a noite ali. Será que a história de José ficou tão marcada para mim que gozada não me de ter lido nada. Você lembra, padre? Eu fui a última a sair. Que coisa, Foi um hein? lugar que ali eu chorei mesmo. Eu ajoelhei e beijei ali as pedras. Até porque ele estava ali, já estava ruim, mas sabendo que o que vinha era pior ainda, né? Deus me livre. Faria essa viagem de novo, seu Antônio? Olha, e você, Eudir? Eu também. Ai, que bom. Vamos ver se na próxima vez eu vou junto com vocês. O único medo que eu tenho é aquela região ali, aquele povo só sabe dar tiro, brigar e arrancar pedaço. Que coisa incrível. Na terra de Jesus, aquele que veio para trazer amor, mansidão e tudo mais, acontece tudo isso, né? Que barbaridade. Mas durante os dias que nós estivemos lá, tanto em Nazaré como em Jerusalém, a gente não viu nada de diferente. A nossa viagem foi maravilhosa, foi abençoada, com nossos 2 padres que estavam acompanhando nós, com a nossa Vívia também, que era a nossa guia, o Bruno também. Então a gente estava assim, bem seguro. Eu não senti medo de nada. Eu senti muito realizada nessa viagem. Agora o que eu posso dizer mais uma vez é que vocês foram privilegiados, hein? Sim. Oh, Deus. Isso aqui é glória. Porque às vezes a pessoa quer ir, mas não tem dinheiro. Não é verdade? Não adianta nada. Então Não, veio foi, tudo de uma vez. Foi muito bom. Uma viagem que, bem assim, voltei espiritualmente renovada. Me sinto mais aliviada. E fiquei muito feliz com esta viagem. E a gente acaba ficando com um pouquinho mais de dó de Jesus, né? Porque Sim. Sofrer nesse... Às vezes eu fico pensando, será que precisava tudo isso? Sei lá, me falaram uma vez que precisava, porque na dor, na superação da dor é que o povo acredita. Falei, tá bom. Bem, esse era o programa que eu prometi trazer a vocês, no intuito de, se alguns aí, né, tiverem interesse em dar uma chegadinha lá, procure o Padre Fernando aqui na Igreja São João Batista, que para o ano que vem ele vai estar preparando mais uma. E aí, até eu vou dar um jeitinho de ir para lá. Tem que ir. Apesar de que eu gostaria mesmo de correr os lugares de Roma, onde estava o nosso Paulo, Pedro e companhia. Que ali em Roma, além de tudo, tem a marca do coração italiano, né? O sangão italiano está ali. Padre Fernando, o senhor, querendo ou não, ao falar sobre essa viagem, o senhor começou a viajar por lá de novo, não foi? Com certeza a gente faz essa memória e ressignifica muitas coisas também, né? Porque às vezes é muito corrido, às vezes de um espaço para o outro, né? De lugar para o outro. Então, e aí depois que a gente chega em casa, que a gente vai colocando as coisas no lugar, que você vai ressignificando, que você vai também rezando tudo aquilo que você viveu, né? Então é algo que eu vou levar para minha vida, né, ministerial, para minha espiritualidade, para as minhas pregações também. Então tudo isso vai acrescentar no meu ministério. Há algum interesse, assim, uma ideia de renovar essas viagens com o pessoal da paróquia? Eu fiquei surpreso porque quando eu cheguei na paróquia, né, muitas pessoas falam, nós queremos viajar com o senhor lá para a Terra Santa. E aí eu falei, mas é verdade mesmo, né? Então daí nós estamos pensando já em montar um grupo, já tem o nome de algumas pessoas, montar um grupo para o dia 3 de setembro ao dia 12 de setembro, né? Do ano de 2018. Então se você tem interesse, pode procurar aqui na Paróquia São João Batista, com o Padre Fernando, que a gente abre as portas para acolhê-los e fazer conosco essa peregrinação à Terra de Jesus. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua disposição
E quando o senhor falou no sermão sobre essa viagem, eu falei, não, todos nós douradenses, Mato Grosso do Sul, Brasil, mundo, através do YouTube, terá o prazer em saber o que é uma viagem dessa, né, para uma pessoa que está fazendo isso agora, depois de tantos anos de estudo sobre a própria vida de Jesus, né? Tem coisa ali que se renova que não tem jeito. Em nome da TV Grande Dourados, em nome do meu programa, só temos a agradecer a sua disposição, Padre Fernando. Quero expressar minha gratidão ao Benê, que sempre tem se demonstrado um homem de fé. Agradecer pela sua presença aqui na paróquia São João Batista também. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer a minha homilia e vejo você ali na frente, né? Então, para mim, isso é uma alegria muito grande tê-lo aqui na paróquia São João Batista. E agradecer o convite que me foi feito, né, para estar aqui no seu programa e dizer que conte sempre com as minhas orações e também com a minha amizade. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém.